Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Ouvintes da Rádio Fraternidade, nós vamos apresentar agora a palestra proferida pela expositora espírita Célia Diniz, da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, proferida no sábado, dia 24 de maio de 2014, durante o Encontro Fraterno Alto de Souza, promovido pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tema abordado: os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Quero cumprimentar também o querido amigo Hélio, na pessoa de quem eu abraço todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Quero agradecer o carinho que eu recebo da Eliana, dos meus anjos de guarda, o Edson e a Rose, e agradecer todo o carinho com o qual eu fui recebida aqui em Uberlândia. É uma alegria muito grande estar com vocês de novo. Eu fico realmente muito feliz de ver tantos jovens interessados por essa doutrina, por esse caminho de luz, de conforto e de paz, que é a religião espírita. Fico muito esperançosa dos rumos do movimento espírita no Brasil, ao ver que a moçada está mandando ver, e é realmente muito gostoso participar do Encontro Fraterno Alta de Souza com vocês. O nosso tema de hoje é sobre o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia, o caminho que nos conduz à nossa religiosidade, já que resolvemos chegar a Deus através do cristianismo, e o Evangelho é a mensagem maior do cristianismo. Eu tive a bênção de nascer numa família espírita, e o meu pai dizia que existem 3 fases na nossa vida no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa religiosidade, no que diz respeito aos caminhos que nós percorremos para a nossa evolução. Então, meu pai explicava que existem 3 fases. A primeira fase é quando a gente escolhe a religião e entra para ela. Esta é a primeira fase. A gente escolhe uma religião e entra para esta religião. Existe a segunda fase. A segunda fase é quando a religião entra em nós. É quando estudamos os conceitos que esta religião traz. Esta é a segunda fase. Muitos estacionam nesta segunda fase. E existe a terceira fase, que é quando a religião sai de nós, nos tornando pessoas melhores. Porque se a nossa religião não nos tornar pessoas melhores, não está acontecendo absolutamente nada de proveitoso em nossas vidas. E neste ano, onde nós estamos comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos chamados mais do que nunca a vivenciar o que temos aprendido na doutrina. Nós somos convocados mais do que nunca a atingir de uma vez por todas a terceira fase da nossa religiosidade,
que é colocar em prática o que temos aprendido. Ninguém suporta mais religiosos de rótulos. Os tempos são chegados, já dizia Kardec lá atrás. Já não há tempo mais de nós sermos os eternos cristãos teóricos. Precisamos nos esforçar mais do que nunca para colocar o Evangelho em nossa vivência diária, para colocar o Evangelho no nosso dia a dia. E é do Evangelho no dia a dia que nós vamos falar aqui agora. Nós escolhemos uma religião cuja bandeira máxima é: fora da caridade não há salvação. Chico Xavier dizia lá nos idos anos de Pedro Leopoldo que se a bandeira máxima do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, se a bandeira fosse essa, que ele ia procurar uma outra religião para servir a Jesus, porque ele prefere esta bandeira: fora da caridade não há salvação. E o que nós entendemos que seja salvação? E o que é a caridade? Nós entendemos como salvação desenvolvermos as potencialidades da nossa alma e encontrar finalmente a felicidade que tanto buscamos. E nós sabemos que esta felicidade está na paz da consciência tranquila do dever cumprido. Não existe paz, não existe felicidade enquanto não desenvolvermos todas as potencialidades da nossa alma. Enquanto nós não brilharmos a nossa luz, enquanto nós não trabalharmos a fagulha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, nós entendemos que salvação, que nós estaremos salvos quando nós atingirmos a perfeição que está predestinada para a espécie humana por força da nossa origem divina. Fomos criados para sermos perfeitos, fomos criados para sermos felizes. Deus nos criou foi para a felicidade e não para o sofrimento. E o que vem a ser caridade? Nós tantas vezes confundimos caridade com beneficência. A nossa bandeira não fala só da caridade material, da beneficência, não. A nossa bandeira nos diz da caridade no seu sentido mais amplo. Nos diz da caridade que é o amor em ação. Nos diz da caridade material, mas nos diz também da caridade moral. E alguém já disse que caridade material é dar o que se tem, mas caridade moral é dar o que se é. É quando você se entrega. E para entender melhor sobre caridade, nós vamos compreender que Jesus é o caminho que a gente escolheu, mas Kardec é a bússola. Ou numa linguagem mais moderna, mais adequada ao século XXI, numa linguagem mais condizente com o número de jovens que está aqui, nós poderíamos dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta, e Kardec é o GPS. E o GPS nos aponta para a questão 886 de O Livro dos Espíritos. O que significa caridade conforme a entendia Jesus? Ou melhor dizendo, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E os imortais responderam que a verdadeira caridade significa benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o que significa a nossa bandeira maior? A nossa bandeira maior é o BIP,
para que a gente não esqueça. BIP. Qual é o sentido da caridade, conforme entendia Jesus? É o BIP. O B é o quê? Benevolência. O I? Indulgência. E o P? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar da força da bondade. Gente, ninguém resiste à força da bondade. Quando nós queremos tirar alguém de um vício pesado, não é a crítica que vai tirar. Quando nós queremos colocar um companheiro no caminho certo, não é a crítica, não é a cobrança, não é a reclamação. Quem nos direciona, nos levando ao caminho certo, é o ato de bondade que as pessoas têm para com a nossa insignificância. Vitor Hugo escreveu num livro extraordinário chamado Os Miseráveis, uma história de uma extrema bondade que transforma. E ele dizia que o padre de uma pequena aldeia hospedou um andarilho, deu comida, deixou que ele tomasse banho, deu a ele roupas limpas e deixou que ele pernoitasse na casa paroquial. E qual a surpresa de todos quando pela manhã o padre vai ver onde estava o andarilho e ele havia fugido na madrugada roubando um castiçal valioso da igreja. Este andarilho foi pego mais à frente pela guarda municipal, que o trouxe de volta à casa paroquial. E quando chegou com o andarilho na casa paroquial, o velho pároco, transbordando amor, olha para aquele homem com medo, machucado. E o guarda diz: ele foi pego roubando. Ele está aqui porque ele está com um castiçal da igreja. E eu vim trazê-lo de volta. E o padre diz ao guarda: que bom que você trouxe ele de volta. Porque eu dei a ele os 2 castiçais e ele esqueceu um para trás, só levou um. Naquele momento ele libertava aquele infeliz das garras da lei. E isto nós não vamos entrar no mérito da questão, porque a lei está aqui e existe para ordenar a sociedade em que vivemos e ela é necessária. Mas naquele momento que Vitor Hugo ressalta é a bondade do padre que chega no coração daquele andarilho e ele se torna bom, porque ele foi inexoravelmente arrastado pela força daquela bondade. E a gente percebe que a bondade tem uma força transformadora muito grande. A benevolência tem uma força transformadora muito grande. Eu estava vendo na televisão outro dia um jovem morador de rua e nós estamos falando do evangelho no dia a dia. Por isso que estamos dando estes exemplos. O jovem morador de rua, a família não sabia dele já há uns 2 ou 3 meses. E a câmera da televisão, do jornal, mostra a hora que a irmã mais velha deste jovem consegue encontrá-lo, numa Cracolândia. E a irmã chega e o abraça chorando. E ele, naquele momento, envergonhado, ele escondia o rosto, ele não queria que a irmã o visse o trapo humano que ele tinha virado. Então, naquele momento, ele abraça a irmã e o repórter chega e ele diz: eu quero sair dessa vida por causa da minha irmã. Por causa do tanto que ela sofre. Por causa do tanto que ela me ama. Eu quero sair dessa vida. Eu quero ser internado. Eu vi ali a força da bondade. Quantas vezes a gente escuta em papo de amigos, um dizendo para o outro: eu estou com um relacionamento extraconjugal.
eu me apaixonei, eu perdi a cabeça, eu estou vivendo uma história incrível, muito interessante. Mas eu vou acabar com essa história porque a minha mulher não merece. Ela é boa demais para mim. Ela é uma ótima companheira. Ela é muito boa, ela é muito compreensiva. Ela está sempre do meu lado. Vou parar com isso porque a minha mulher não merece. Quantos filhos reencontram o caminho de novo do bem porque não querem que as mães sofram? E esta é a força da bondade. Mas para falar de bondade, é uma força extraordinária que tira a mágoa do nosso coração. Eu nunca tinha pensado na bondade como recurso para tirar a mágoa do coração. Vocês e todos nós sabemos que a mágoa adoece. A mágoa pode matar. A mágoa é aquela emoção negativa que os oncologistas do mundo inteiro, quando se preocupam com a saúde de uma forma holística, já sabem que a mágoa é uma das causas do câncer, dos problemas de hipertensão. Eu vejo hoje os espíritos tentando trazer a cura, o tratamento para os assistidos da Terra, cobrindo de uma certa forma a lacuna que a medicina, por estar sucateada no Brasil, não tem dado conta. E normalmente os espíritos dizem: trabalhe essa mágoa, busca o perdão, porque essas emoções adoecem a gente. E a gente fica pensando: puxa, como que eu vou tirar essa mágoa do meu coração? Então eu vou contar uma história ocorrida com Chico Xavier, lá no principinho da mediunidade dele. E a gente escolhe este exemplo, não é por fanatismo, não é por endeusamento, é porque realmente nós vemos no Chico um modelo de vivência evangélica. Ele foi aquele missionário que não era como muitos de nós somos, tarefeiros, espíritas, que deixamos uma lacuna enorme entre intenção e gesto. Entre intenção e gesto. Tipo, a intenção: quero fazer a minha reforma íntima. E o gesto: continua repetindo os mesmos erros de sempre. O Chico não deixava essa lacuna entre intenção e gesto. Ele sabia que ele precisava crescer espiritualmente, por isso ele vivenciava o Evangelho de Jesus. Então a gente vai recordar aqui que há muitos anos, quando ele iniciou a sua missão na mediunidade, a sua vivência ali dentro daqueles princípios, com Emmanuel, seu guia, tomando conta de tudo, Chico tinha um cão chamado Lorde. O Lorde foi uma herança que ele recebeu do irmão José Xavier. Esse irmão do José Xavier, morto em 1939, ele se foi aos 33 anos, apenas 12 anos após os dois, Chico e José, terem descoberto a doutrina espírita. E o José deixa para Chico o cão Lorde. E um belo dia, o Lorde adoece. Adoece e o Chico chegava do centro altas madrugadas e ainda ia colocar leite na boca do Lorde, medicamento na boca do Lorde. E a irmã via aquele trabalhão que o cachorro dava, aquele trabalhão, Chico cansado de madrugada cuidando do cachorro, e ela resolveu ajudar. Matou o cachorro. Matou o cachorro. Vamos contextualizar a história na época. Estamos falando de 1939, 1940. A medicina veterinária naquela época mandava sacrificar os animais.
Estão lembrados? Um cavalo quebrava a perna, sacrifica. Um cachorro machucava, a medicina mandava sacrificar. Então, por mais monstruoso que isso nos pareça, não existia tratamentos tão específicos para animais como existem hoje. Então, a maneira que ela viu de ajudar foi matando o cachorro. E a indignação do Chico foi igualzinha à nossa, foi igualzinha à sua. Eles eram muito jovens e ela achava que aqueles cuidados que o Chico tinha com o cachorro estavam prejudicando ele. E vejam, quem ama, cuida. E isso não prejudica. Quando você está cuidando de um animal da sua estimação, quando você está cuidando de um ente querido doente, aqueles minutos, aqueles meses finais, aquelas intermináveis noites de hospital, aqueles intermináveis cuidados em casa, nós sabemos que esse tipo de atividade pode desgastar, mas fazer sofrer não. Ninguém sofre por estar cuidando de um ente querido. Então ela achava que Chico estava sofrendo por estar cuidando do animal, mas ele não estava sofrendo. Como não sofre quem cuida de alguém por amor. Então, ela matou o cachorro e Chico ficou magoado. Ele ficou magoado. Eram todos muito jovens ainda e a mágoa existe. É natural que a gente se magoe. O que distingue uma alma evangelizada de nós outros é o tempo que essa mágoa fica no coração. Concordam? As pessoas podem se magoar, mas o que distingue uns dos outros é que em uns aquela mágoa planta lá dentro e não sai nunca mais. E em outros ela atura menos. Talvez seja por isso que o ministro Calderaro nos diz: as aves de rapinas podem sobrevoar as nossas cabeças, elas não podem fazer ninho. Então é natural a mágoa, é natural a raiva, é natural o medo. Essas são as aves de rapinas que sobrevoam os nossos sentimentos. A gente não pode deixar que essas aves de rapina façam ninho e façam disso o nosso escopo psicológico mais íntimo, né? Claro que não. Então Chico estava magoado. Emmanuel chega para o Chico e diz: olha aqui, Chico, esta mágoa, esta nuvem, olha como é que Emmanuel disse, esta nuvem de mágoa que está se formando em torno do seu coração, esta nuvem escura de mágoa em torno do seu coração, por causa desta questão que você alimenta aí com a sua irmã, deixou de ser uma questão privativa no momento que está interferindo na sua mediunidade. Nós, Emmanuel dizia, estamos tendo dificuldades de nos aproximarmos de você, por conta dessa mágoa. Olha que eu abro um parênteses aqui. Tem médiuns aí que trabalham na mediunidade, existem pessoas aí que trabalham na mediunidade ostensiva. Tem só 1, 2, 3. Na nossa reunião mediúnica das quartas-feiras, uma médium está há 1 ano só trabalhando na mediunidade de psicofonia, e um dia ela chegou muda, sentou lá, não produziu nada. Quando terminou a reunião, eu falei: minha querida, o que aconteceu com você? Você não sentiu nenhuma aproximação hoje? Ninguém queria falar? Nenhum sofredor a ser atendido? Ela falou: eu não sei se tinha não, porque eu estou tão magoada com meu marido hoje, que eu não consegui me concentrar. Então, vejam, as nossas questões pessoais interferem na nossa produção.
E nessa época, fechando parênteses, o Emmanuel falava que os espíritos superiores estavam tendo dificuldade de chegar perto do Chico. E ele falava assim: o que eu devo fazer? Eu estou magoado. Como é que eu faço? Aí Emmanuel falou: descubra uma coisa que a sua irmã queira muito, muito, muito ganhar. Eram todos muito pobres, não é? Descubra uma coisa que a sua irmã queira muito ganhar e presenteie. Aí, como todo bom mineiro, ele fala: uai, ela que me magoa e eu que vou presentear? Emmanuel responde: a receita não é minha, é de Jesus. Aí Chico descobre, já sabia, ela era louca por uma máquina de costura Singer. Ela era costureira. E Chico, então, vai comprar a máquina em 10 prestações, porque ele não dava conta de um presente tão grandioso, materialmente falando. Aí ele compra. Agora olha o que aconteceu. Quando ele entrega a máquina para a irmã, a alegria que ela sentiu foi tão grande, o reconhecimento da irmã foi tão grande, que do coração dela, daquela alegria que ela sentia, saiu uma intensa luz que foi de encontro ao peito do Chico e desmanchou a nuvem escura que se formava no coração dele e que acabaria por adoecê-lo. Um coração que já tinha problemas. Então, neste caso, quem tirou a mágoa foi a mesma pessoa que colocou a mágoa. Porque ela é que neutralizou o que ela colocou com a gratidão. Será que nós conseguiríamos descobrir como acabar com as mágoas que estão dentro de nós? Praticando um ato de bondade com as pessoas que nos magoaram, mas um ato de bondade de um tamanho que a pessoa fique realmente muito agradecida, porque é esse agradecimento é que vai lá no nosso coração e vai tirar a mágoa. Isto é benevolência. A palavra vem do latim bene volare. É o bem caminhando de você para o outro. Ninguém resiste. Então, dentro desta bondade para com todos, vamos falar do próximo mais próximos de nós. Vamos falar das pessoas que convivem conosco. Vamos falar do Evangelho dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Porque, meus amigos, é muito fácil vivenciar o Evangelho na casa espírita. A ambiência espiritual que se forma com a prece, com a música, a maneira que todos se recebem, se abraçam. É muito fácil ser cristão dentro da casa espírita. Agora, dentro do nosso dia a dia, André Luiz diz que se nós tratássemos os familiares igual a gente trata as visitas, a paz do nosso lar seria algo incrível. Só que nós, à medida que a intimidade vai crescendo entre os casais, nós fechamos a nossa comporta de delicadeza e guardamos os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores atitudes, nós guardamos para a rua, nós guardamos para o ambiente de trabalho, nós guardamos para a casa espírita. Nós privamos as pessoas do nosso convívio diário, do que há de melhor dentro de nós. E isso acontece na maioria dos relacionamentos. A pessoa chega na sua casa a primeira vez, você diz:
Aceita um copo d'água? Aceita um copo d'água? Aceito, vou buscar para você. Aí você levanta, vai na cozinha e busca água. A pessoa chega de novo. Aceita um cafezinho? Aceito. Você levanta, vai e faz o café, oferece o café. Quando aquela pessoa fica íntima, o que a gente faz? Ó, você sabe onde é que está a geladeira, você sabe onde é que está a garrafa, vai lá, você mesmo pega. E isso tem o lado positivo. É o lado da confiança, da espontaneidade, não é? Mas reflete o nosso desprezo, o nosso descaso com as pessoas que nos são íntimas. Com as pessoas que estão ali ralando com a gente. Então, nesse ponto onde a convivência mata o nosso melhor, o sorriso, o gesto delicado, o tom de voz carinhoso, as expressões de cortesia, é o nosso presente para os estranhos. É o nosso presente para os estranhos. Então, na rua, no serviço, é você primeiro, pois não, com licença, pode passar, e dentro de casa é senta, levanta, sai, não enche. Então, a gente guarda a dádiva do que há de melhor em nós para o estranho. E tiramos daqueles que constroem conosco o nosso dia a dia, esse enorme patrimônio de amor que é tratar o outro com benevolência, com delicadeza, com bondade. Por que será, hein, gente? Por que será que o amor entre um casal se transforma dessa maneira? Por que será que aquele jardim florido dos sentimentos vira aquele terreno abandonado, cheio de ervas daninhas? Será que todos os casais que estão aqui conseguiram manter o jardim florido das primeiras impressões, das primeiras semanas? Será que a gente conseguiu? Ou o nosso relacionamento está virando aquele terreno abandonado? Vamos pensar nisso. Vamos falar da indulgência. A menos que a gente sofra sérios distúrbios mentais, como nos ensina o fantástico Simão Pedro de Patrocínio, quando nos ensina na superação dos sofrimentos da vida diária, ele diz que a menos que nós soframos enormes distúrbios mentais e psiquiátricos, nós conseguimos compreender a criança que não sabe andar ainda, quando ela caminha e cai. A gente vê aquela queda de forma natural. E a gente pensa que a criança já sabe andar, já deveria saber andar, e no entanto ela cai de novo. E a gente põe a criança de pé e aceita tranquilamente que ela ainda não tem aprendido a caminhar. O que nos impede de olhar os adultos que nos rodeiam como crianças espirituais que todos ainda somos? E por que nós somos crianças espirituais? Porque ainda não conseguimos desenvolver todas as potencialidades da nossa alma, desabrochar toda a luz que há em nós, porque ainda somos verdes na nossa jornada evolutiva. Então, por que não olhar a pessoa do nosso lado como uma criança espiritual que não está caminhando certo porque ainda não aprendeu a caminhar? Porque, olha, todos os nossos erros em relação ao outro é porque nós ainda não sabemos fazer direito. E por que exigir do outro o caminhar firme, reto e ascensional? Sempre. Por que exigir do outro uma forma de caminhar que nós ainda não sabemos? Por que exigir do outro a perfeição que ainda não temos? Esta é uma questão interessante. Nós cobramos atitudes.
A gente estuda o evangelho para cobrar do outro. Olha, onde você está pondo a doutrina que você está aprendendo? Onde é que você está pondo as coisas que você tem aprendido? Você não está fazendo direito. A cobrança é insuportável. A reclamação é insuportável. No mundo maior, André Luiz nos assevera o que pode acontecer dentro de uma casa. Eu não quis projetar hoje, mas vejam essa frase. A gente fala de obsessão, as pessoas vão ao centro espírita e diz: tem uma desarmonia horrível lá em casa. Deve estar cheio de espíritos infelizes no meu lar. Está uma desarmonia só. Está todo mundo desequilibrado, deve ter obsessores lá. E André Luiz diz, nos domínios da mediunidade, a influenciação das almas encarnadas entre si. Ele não está falando de obsessão, ele não está falando de espírito desencarnado, não. Ele está falando de encarnado para encarnado. E ele diz que a influência dessas almas, às vezes, alcançam um patamar de perigosa obsessão. É encarnado obsidiando encarnado. E ele fala que milhares de lares são como trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos. Olha que coisa extraordinária. Pensamento guerreia pensamento. E isso assume formas das mais diversas nuances da angústia, da repulsão. E André Luiz chamou isso de pensamento guerreando pensamento. Então a gente pensa assim: estou com muita raiva de fulano, mas não vou discutir. Discussão gera desarmonia. Vou ficar calado, mas cala só a boca, a mente não cala. E a mente grita, e a mente xinga, e a mente agride. E do outro lado, a pessoa olha e fala assim: você está com uma cara hoje? E você responde: não, não é nada não, não é nada não. Mas o outro já registrou, porque pensamento tem forma. E o outro viu, entre aspas, as cobras e lagartos que estão saindo da mente. Nossa, aqui em casa hoje está um clima, porque a gente jogou no ambiente toda a nossa repulsa, toda a nossa raiva, toda a nossa inconformação. E o lar vira aquela coisa desarmonizada. Por que que é assim? Porque muitas das vezes, dentro de um mesmo lar, há espíritos reunidos em reajustes complicados. Mas muitas das vezes, esses espíritos são espíritos afins, que vieram juntos e totalmente afinizados uns com os outros, mas deixaram que a desarmonia reinasse. Então, gente, bondade, benevolência e indulgência é o caminho da caridade maior, sem a qual não teremos salvação. Mas não basta só a benevolência e só a indulgência. É preciso também mais uma questão. Qual é que está faltando? Está faltando o perdão. E esse perdão nós temos que exercer em todo momento, porque não existe relacionamento sem feridas. Não existe conviver uns com os outros sem que a gente machuque e seja machucado. E ao machucar e ser machucado, é que muitos relacionamentos adoecem e até morrem. E até morrem. Por quê? Porque a gente vai recebendo aqueles pequenos alfinetezinhos do dia a dia e vamos guardando aquela mágoa. Outra hora, nós nos tornamos
e isso acontece também na casa espírita, nos tornamos o anjo vingador, aquele que quer consertar todo mundo. E nós nos tornamos pessoas altamente críticas. Então a gente é mais ou menos como um lago. O lago, na superfície, a água é pura e cristalina. E lá no fundo, lodo e sujeira. Então a gente é mais ou menos como um lago. Quando a gente diz, eu sou muito bonzinho, muito educado, mas não mexe comigo não. Não mexe comigo não, não pisa no meu calo, porque lá no fundo tem lodo e sujeira para sair. E a gente vai cavando no fundo do outro, querendo que o outro se transforme, querendo que o outro amadureça, querendo que o outro cresça. A gente aprende o evangelho e esse evangelho vira ferramenta de cobrança da conduta do que está ali relacionando conosco no nosso dia a dia. E a gente vai fundo, e a gente vira a nossa metralhadora procurando a salvação do outro, procurando o defeito do outro. E a gente fica olhando tanto, que a gente só enxerga os defeitos. O relacionamento vira uma droga, a harmonia familiar vira uma loucura, porque quando você está fazendo uma caminhada, que você só olha para o chão, só olha para baixo, você vê o chão. Se você fixar mais atenção, você vê as pedras. Se você fixar atenção mais ainda, você vê pedrinhas menores. E você esquece de olhar para o lado e ver o sol, e ver um pássaro, e ver uma flor. Você só vê as pedras do chão. Assim somos nós, quando mal avisados com os nossos familiares. Olhamos tanto buscando os defeitos, que a gente vê o defeito mais ínfimo e criticamos, mas não vemos as qualidades enormes. Então a gente vai ter que trabalhar muito o evangelho em nós. Em nós. Não tem outra maneira de vivenciarmos as fases da religião sem trabalhar o evangelho em nós. E o lar é essa escola, onde as almas se aproximam do cunhado, a sogra, do cachorro, do vizinho, do amigo, do genro, do chefe. As pessoas que se aproximam estão todas dentro de um programa de regeneração. Estão todas caminhando, contando conosco, com vista ao progresso espiritual. E o plano espiritual trabalha de uma forma maravilhosa. Em todo agrupamento familiar tem um espírito mais evoluído. Tem um espírito que consegue apaziguar os outros, tem um espírito de maior doação, tem um espírito mais forte. Procurem na vida de vocês, vocês vão encontrar pessoas assim, porque ninguém está órfão. Vocês podem ser pessoas assim no grupo familiar de vocês, porque todo mundo tem, é a lei. O mais forte vai apoiar o mais fraco. E muitas das vezes, como cônjuges, nós temos verdadeiros filhos espirituais, onde somos mais maduros, onde somos mais equilibrados. Então a nós cabe o doar, a nós cabe o proteger e não a cobrança. Então vamos falar um pouquinho mais de relacionamento, porque são nas relações humanas que a gente, do dia a dia, que a gente não consegue colocar em prática o evangelho. É dentro da nossa casa que a gente tem mais dificuldade de vivenciar o evangelho. Isso é verdade? Vocês concordam? Então vamos continuar falando disso.
Você, por um acaso, poderia me responder uma coisa? Você odeia Antônio Silves de Oliveira? Por que você não odeia Antônio? Hã? Como? Eu não escutei. Não tem motivo. Por que você não tem motivo para odiá-lo? Não conhece. Não conhece. Eu não conheço esse senhor Antônio. Eu não o odeio. Sabe o que eu quero provar com isso? Que nós só odiamos a quem nós amamos um dia. Nós só odiamos a quem a gente teve expectativas um dia. A gente só odeia aquele que a gente amou. Ninguém odeia o que não conhece e não ama. Por quê? Abrimos um parênteses para dizer uma coisa que também vocês já sabem. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. O ódio é o amor que adoeceu. É o amor que enlouqueceu. Isso é o ódio, mas continua sendo amor. Por isso que quando um obsessor chega ferrenho, querendo dizer que vai acabar com fulano, que odeia fulano, ele ama aquele fulano. Só que o amor dele está enlouquecido. E Jesus tem uma passagem muito interessante, que está em Mateus capítulo 20, versículos de 26 a 27. Quando ele fala dessa coisa da rotina destruindo o amor. Quando Jesus nos chama atenção para o fato desta convivência. Ele diz assim na última ceia: um de vocês vai me trair. Um pergunta: sou eu, Senhor? O outro: sou eu, Senhor. Ele fala: o que vai me trair é aquele, olha que coisa, que simbologia mais extraordinária. O que vai me trair é aquele que coloca a mão no prato comigo. E Haroldo Dutra Dias, grande estudioso dos evangelhos, porque consegue trabalhar o evangelho no grego, no aramaico, no hebraico, porque ele estudou essas línguas, traduziu o Novo Testamento. O Haroldo nos diz que existia um costume lá naquela época, onde as pessoas comiam, hoje cada um com seu prato, com garfo, com a faca ou com colher, mas naquela época a comida era numa vasilha grande e todo mundo tirava a comida com a mão. E era um costume entre o povo hebreu, quando tinha visita, e a visita ia se servir, o da casa esperava, não punha a mão ao mesmo tempo dentro da gamela de comida, porque era falta de educação esbarrar na visita. Então, a pessoa só punha a mão na gamela ao mesmo tempo com quem lhe fosse bem próximo, com os de casa. Com os de casa. Com as pessoas com as quais você convive todos os dias. Olha que interessante. Quem que vai me trair? Aquelas pessoas com as quais eu convivo todos os dias. Aquelas pessoas que eu amo. Aquelas pessoas que estão ao meu lado. Então, será por quê que só essas pessoas são capazes de despertar o nosso ódio? Por que que essas pessoas são capazes de nos ferir profundamente? Porque só nos ferem profundamente os muito íntimos. Os que nos traem são os muito íntimos. Os que eu passo a odiar foi os que eu muito amei. Então, a nossa pergunta é: por que que as pessoas se unem pelo amor e se afastam pela violência? Violência física, violência moral. Por que que o amor adoece
e morre desta maneira, porque não foi cuidado. E buscamos agora Francisco de Assis para nos dar o exemplo. Ele estava cuidando de uma planta. E um dos seus discípulos chegou e disse: paizinho, o que você faria se soubesse que vai morrer agora? Francisco respondeu: continuaria cuidando desta planta. E a resposta é interessante, porque se perguntar isso para vocês, se perguntar isso para mim, o que você faria se você soubesse que você vai morrer amanhã? Todo mundo levantava correndo aqui, que tinha um tanto de coisa para fazer. Olha, você vai morrer amanhã. O que você faria? Você não faria assim: eu continuaria ouvindo a palestra. Não. Nossa, eu tenho que correr. Eu tenho que consertar um monte de coisa. Eu tenho que fazer um monte de coisa que eu deixei para trás. Eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Francisco de Assis, o que você faria? Continuaria. Por quê? Ele estava com tudo em dia. Ele já tinha feito tudo que ele tinha que fazer. Ele não adiou nada. Mas o outro lado da história é que naquele momento, ele era um agricultor. E quem aprendeu o segredo da agricultura, aprendeu todo o segredo do crescimento espiritual. Um bom jardineiro é o que nós devemos ser. Um bom jardineiro, primeiro, o que ele tem? Vigilância. Um bom jardineiro sabe quando o jardim dele está sendo invadido por pragas, por micróbios, destruidores. Então, quem sabe cuidar das relações de amor, sabe a hora que um agente invasor chegou. Quem sabe cuidar dos filhos, sabe a hora que um agente invasor chegou. Um bom agricultor do próprio jardim olha para o lado e olha, tem pessoas magoadas. As pessoas aqui estão infelizes, estão distantes, estão arredias, estão distraídas. Que praga é essa que está invadindo este meu jardim, que tornou essas pessoas desinteressadas, rebeldes, agressivas? O que está acontecendo aqui? Eu estou vigilante, eu estou olhando. O primeiro bichinho, a primeira praga que aparecer, eu vou ver, porque eu não quero ser surpreendida. Porque eu não quero ser surpreendida pelo resultado da minha não vigilância. É um pai que acorda de madrugada porque a polícia chamou, porque o filho menor assaltou e está detido, está apreendido. Por que ele assaltou? Porque ele é viciado. Meu Deus, meu filho, você usa droga? Eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas será? Será que nós não faltamos à vigilância? Mas eu preciso abrir um parênteses de todo tamanho para dizer que quando o espírito do jovem é imaturo, não existe vigilância, não existe nada. Muitas mães falam: onde foi que eu errei? Você não errou, você só não conseguiu realizar o milagre nessa alma que ainda precisa apanhar muito da vida para aprender. Eu tenho que fazer esse parênteses, tá, gente? É aquela esposa que um dia o marido chega e fala: estou indo embora. Eu tenho um relacionamento de 3 anos e agora ela engravidou e eu preciso ir embora. Como é que ela não viu? Como é que ela não viu o desinteresse? A vigilância. E vigilância não é pegar no pé, não é agredir. Vigilância não é ofender as pessoas com a nossa desconfiança e com o nosso ciúme.
é a vigilância cuidadosa, que Antoine de Saint-Exupéry dizia lá no Pequeno Príncipe dos anos 70. São os baobás, aquela fruta enorme e destruidora, mas que num determinado momento ela é desse tamanzinho e fácil de ser arrancada. Depois que vira um baobá de todo tamanho, torna-se mais difícil. Francisco de Assis não tinha que fazer mais nada, a não ser continuar cuidando da planta, porque ele aprendeu o primeiro segredo dos relacionamentos, a vigilância. O segundo segredo é o cuidado. Quem ama, cuida. E os relacionamentos precisam de ser cuidados. Precisam de ser cuidados todos os dias. Eles precisam de adubo. Eles precisam de fertilizantes. Eles precisam de poda. Nós, pais, não sabemos mais o limite da poda. E os nossos jovens sentem o amor nosso, é através do limite que colocamos um pouco na vida deles. É através do limite que o jovem, ele esperneia, ele acha ruim, mas ele prefere dessa forma. Ele se sente orgulhoso na hora dele telefonar para o amigo e dizer: meu pai e minha mãe não me deixaram ir. No fundo ele está orgulhoso porque ele está sendo cuidado, protegido, amparado. A Fátima Bernardes dizia outro dia que tinha uma amiga que a mãe dela não ligava, não estava nem aí onde que ela estava indo, que hora e com quem, e que essa amiga de vez em quando fingia: mamãe não me deixou ir não, porque ela se sentia abandonada. Então, quem cuida dos relacionamentos sabe a hora de podar. Mas a indulgência é esta característica que vai nos fazer esperar a frutificação. Indulgência é isso. Eu não posso querer que o outro cresça de uma hora para outra. Eu não posso querer que o outro se torne perfeito de uma hora para outra. Eu vou plantar a minha semente de bondade. Eu vou plantar o meu cuidado. Eu vou plantar o meu amor. Mas eu vou esperar que o outro frutifique no tempo certo. Eu vou esperar a caminhada de cada um. Cada um tem seu passo. Cada um tem a sua cadência de caminhada. Cada um tem uma velocidade. Todos vamos nos salvar no sentido exato da palavra salvação. Porque Jesus prometeu das ovelhas doadas a ele para que ele cuidasse, nenhuma se perderia. E nós somos essas ovelhas. Então nós todos vamos chegar lá. Fatalmente seremos anjos. Mas cada um vai conseguir chegar em algum ponto. Falando de novo da bondade, de uma forma diferente agora. Eu tive 16 irmãos. Fui criada entre 13 irmãos. Então, eu via os meus pais falando bravo com a gente. Não faça isso, não suba. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E com os irmãozinhos pequenos, eles eram carinho puro. E eu pensava, que vantagem que eu fiz de crescer lá. Só quem está no colo é que recebe o carinho. Eu não conseguia ver, em alguns momentos, o carinho no aperto. E nós éramos levadíssimos naquela fazenda modelo. Os meus irmãos eram terríveis. Eram 7 irmãos terríveis de levados. Jogava pedra de passarinho. Chegavam os touros reprodutores bravos. Meu pai, trabalhando, o encarregado saía. Lico, tem 3 meninos seus em cima daquele touro que chegou ontem. Meu pai saía feito louco para poder a gente não ser assassinado por um animal daquele. Então a gente era muito levado e eles precisavam de trazer a gente de rédea curta. E eu achava que carinho e amor meus pais tinham só para os recém-nascidos. Que para a gente que não valia a pena crescer muito não. Mas é aquela coisa
de manter o carinho, manter o amor quando a rotina tomou conta. Aí é o desafio nosso. Por quê? Essa aqui vai ser em homenagem aos jovens presentes. Geralmente, quando os casais começam um relacionamento, começa se tratando com o nome de bichinhos. E no princípio do relacionamento, os bichinhos são pequenos, carinhosos e bonitinhos. À medida que o tempo passa, os bichinhos começam a ficar um pouquinho maiores. Não é verdade? Então é assim, no princípio do casamento. Ô benzinho, eu tô com preguiça de fazer o jantar, você pode pedir uma pizza? Aí ele fala, que gatinha mais preguiçosinha que eu arrumei. Daí 10 anos, já não vai ser mais assim. No princípio é assim, o cara está conversando com os amigos e fala, eu vou embora, porque o meu colibri está me esperando. Daí 10 anos, eu vou embora, que Dona Maria é uma hiena. Então, os bichinhos vão crescendo. E muitos pensam que os bichinhos crescem e vira essa vaca, não pode fazer a janta. E os bichinhos vão crescendo. E quanto mais crescem, mais estão distanciados daquele amor do princípio. A pergunta é, foi a rotina? Foi a rotina que fez esse estrago? Foi a rotina que fez esse desamor? De qual rotina que nós estamos falando? Porque a vida é uma rotina. Mas de qual rotina nós estamos falando? Nós estamos falando daquela de Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Quem que suporta sorriso pontual? Tem hora para rir. Agora é a hora de eu rir. Bom dia. Este é o relacionamento onde as atitudes amorosas, as atitudes carinhosas, as atitudes espontâneas perderam lugar. E ficou aquela rotina cansativa, aquela rotina do sorriso pontual, faz por obrigação e não por amor. Essa rotina é que estraga. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã e me sorri um sorriso pontual, por obrigação. Por obrigação. O amor não acaba com a rotina. Aquela rotina gostosa. Quem que se cansa de ser bem tratado? Quem que se cansa de atos de bondade? Quem que se cansa daquele carinho espontâneo? Quem que se cansa da delicadeza? Quem? Ninguém se cansa. Essa é a rotina boa. Mas os sentimentos que se estragam, que se degeneram com a rotina ruim, é o amor que saiu. É o amor que está saindo. E esses sentimentos, eu fico imaginando mais ou menos, gente, como uma perna que você engessa. Se você engessar uma perna e ficar engessado 40 dias, quando você tira o gesso, como que está a sua perna? Mais fina do que a outra. Porque os músculos atrofiaram. Os músculos atrofiam por falta de exercício. E o amor morre por falta de adubo, por falta de vigilância, por falta de delicadeza. Em que momento a gente tirou o amor da nossa vida?
para que nós aprendamos a amar em toda a sua profundidade, para que a gente aprenda a ser pessoas agradáveis. Para o meu filho eu disse: eu não vou rezar para que você encontre a pessoa certa. Eu vou rezar para que você seja a pessoa certa. Porque se você for a pessoa certa, a quem você amar, tudo bem. Eu, como sogra, não vou ficar escolhendo a perfeição, porque o meu filho não tem a perfeição. Por que eu vou querer uma mulher perfeita para ele? Não vai dar certo. Então eu disse a ele um dia: eu quero que você seja a pessoa certa. Que você, se não estiver vendo amor na sua vida, ponha. Emmanuel diz isso. Não está vendo amor na sua vida, não? Ponha. Ponha que você vai ver. Então é Jesus em nossas vidas. É Jesus esperando que quando você estiver dirigindo, você se comporte no trânsito como um cristão. É Jesus esperando que no trabalho você seja cristão sem passar por cima dos outros. É Jesus esperando que no comércio você tenha toda a delicadeza e paciência com aquela pessoa que está ali já totalmente exaurida por ter sido maltratada, e quando você chega com toda a delicadeza, você leva uma burdoada, porque ele está ali desde manhã levando burdoadas. Jesus espera que você trate o vendedor como você gostaria de ser tratado. Jesus espera, porque a doutrina espírita não nos impõe nada, mas espera tudo que nós pudermos dar. Espera tudo de nós. Então o Cristo espera. Ele espera até quando? Ele espera até quando? O que a religião está fazendo conosco? Eu vou encerrar com outro caso de Chico. Ele escreveu numa carta assim para um amigo: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Olha essa frase. As pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Chico sempre teve essas tiradas incríveis, e eu pensava: meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? E à medida que a gente vai estudando a obra do Chico, a gente percebe que tudo que ele se transformou, ele tirou dos próprios escritos, num entendimento maravilhoso de que o médium recebe uma mensagem maravilhosa, é primeiro para si próprio, e não para os outros. Então a gente vai encontrar essa coisa que o Chico dizia, dos outros quererem ler o Evangelho na atitude dele, vai encontrar em Luz Acima, um livro psicografado por Humberto de Campos. Quando Jesus disse aos discípulos: ide e pregai, eles iam pregar levando o quê? E aí Mateus fala: Senhor, o fariseu leva o Torá, o saduceu possui preciosos rolos a quem recorrer e consultar na hora de propagar os princípios da crença. Os gentios têm milhares de pergaminhos com as convicções filosóficas da sua religião. A mesma coisa acontece com os gregos, com os persas, com os egípcios e com os romanos. Todo mundo tem algo a que consultar. E nós, mestre? Onde que a gente vai consultar a tua palavra? Aí Jesus dá uma resposta fantástica. O material mais precioso na exposição do Evangelho reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem de nosso Pai em nossa própria vida, através dos nossos atos, das nossas palavras e das nossas atitudes. E Jesus completa: a Escritura divina é o próprio coração
do discípulo. O Evangelho de Jesus, tão bem interpretado por Kardec e os luminares da codificação, que nós estamos comemorando os 150 anos, este Evangelho tem que estar escrito em nossos corações. Rubens Romanelli foi um grande educador mineiro, um pedagogo. Ele foi paraninfo das turmas de normalistas do colégio mais famoso de Belo Horizonte, que era o Sacré-Cœur de Marie. E ele era todo ano paraninfo das formandas. Mas ele tem uma história extraordinária. O Rubens Romanelli foi trabalhar numa cidade perto de Belo Horizonte, de Pedro Leopoldo. Essa cidade se chama Esmeraldas. Alguém já viu falar nessa cidade? Esta cidade chama Esmeraldas porque Fernão Dias, quando passou com as bandeiras, pensou que lá existiam as pedras preciosas chamadas esmeraldas. E Fernão Dias, o bandeirante, não achou as pedras lá neste local e seguiu em frente. E lá pertinho de Pedro Leopoldo, no distrito de Fidalgo e Quinta do Sumidouro, está lá a casa de Fernão Dias, que é onde ele matou o seu filho. Mas o Rubens Romanelli era um educador. E em Esmeraldas tinha um grande fazendeiro chamado Coronel Orivil. E o coronel chamou o Rubens para ser o preceptor dos filhos dele. Rubens, você é um professor, eu quero que você venha para a minha fazenda, porque aqui na minha fazenda eu vou construir uma cidade. Isso antes dele estar no Sacré-Cœur de Marie, no princípio, jovem professor. Rubens, eu quero que você venha. Aqui estão minhas terras, eu vou fazer disso aqui uma cidade. E eu quero que você venha dar aula para os meus filhos, porque aqui não tem escola. Rubens chegou e falou, por que eu vou dar aula só para o filho do coronel? Eu quero dar aula para os filhos dos colonos também. E começou a reunir a turma e dizer, vocês também têm direito à educação, vocês também têm que reivindicar os direitos de vocês. E o coronel Orivil amava o Rubens Romanelli. E o Rubens Romanelli chegou em Pedro Leopoldo para visitar Chico Xavier. E Chico disse, saia imediatamente daquela fazenda, porque você está implantando uma revolta, uma rebelião entre os colonos. E você vai ser morto de novo pelo mesmo motivo, porque ali está Fernão Dias reencarnado. Fernão Dias que matou o filho quando ele implantava a rebelião na bandeira. E você é o filho que ele matou no passado e vai mandar matar você de novo pelo mesmo motivo. Saia daquela fazenda. Estudaram isso na história do Brasil? Levanta a mão, me dá uma luz. Tá ok, beleza. O Fernão Dias reencarna e continua com as mesmas ideias. E o Rubens Romanelli com o mesmo amor pelo pai, e o pai com o mesmo amor pelo filho. E hoje a história já é muito outra, mas não dá tempo de contar. O Rubens Romanelli se torna um grande pedagogo, se torna um escritor de um dos melhores livros que eu já li, se chama O Primado do Espírito. Aconselho a leitura. É extraordinário. Então, o Rubens Romanelli, nesse texto, Instruir e Educar, ele fala da maiêutica socrática. Sócrates, um grande filósofo, 400 anos antes de Cristo. A mãe de Sócrates era parteira. Era parteira a mãe de Sócrates.
e ela trazia a criança à luz. E Sócrates usou o mesmo método para educar os espíritos, tirando de dentro do espírito o conhecimento que ele já tinha através de perguntas. E a proposta da doutrina espírita é exatamente esta. A frase do Rubens Romanelli, com a qual nós encerramos: o espírito nosso, o nosso espírito, é como uma mãe em cujas entranhas dorme o germe divino, que é o evangelho que vai trazer à luz. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós acabamos de ouvir a palestra da senhora Célia Diniz, expositora espírita de Pedro Leopoldo, proferida no sábado, dia 24 de maio de 2014, durante o Encontro Fraterno Alto de Souza, promovido pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tema abordado: os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.